Queria dizer que estou muito feliz em estar aqui presente nesse dia. Queria agradecer também a Diácono Gustavo por estar me chamando para estar ministrando a palavra aqui para a igreja. E queria desejar também um feliz Dia dos Pais para todos os varões e para toda a igreja, todos os pais da igreja. Glória a Deus. E meus irmãos, hoje é Dia dos Pais, mas a palavra de hoje é para toda a igreja. Amém? Abram vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Quem achou diz amém? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenhai das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso modo de viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sente dando glória para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o que eu vou falar aqui nessa noite é sobre uma situação que Pedro relata para alguns cristãos. Pedro, ele escreve essa primeira carta para alguns cristãos de 5 províncias da Ásia Menor. E o que motivou Pedro a escrever essas cartas é que esses cristãos estavam passando por muitas perseguições por causa do amor a Cristo. Eles estavam sofrendo muitas perseguições e muitas oposições por causa da palavra de Deus. E algumas situações vieram acontecendo durante a caminhada. Desses cristãos. E Pedro ele começa a exortar o povo para a santificação. Ou seja, Deus ele vai trazer uma motivação para aquele povo para se santificar mais, para se consertar mais. Porque a gente sabe que quando alguma coisa se opõe contra o ser humano, ele se enfurece, a carne bate, a raiva do ser humano entra na cabeça. Meu Deus. E Pedro, ele vai começar com essa exortação, com essa motivação para os irmãos, no capítulo 1, versículo 13. E ele fala: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro ele está falando? Ele está falando para estar com a mente preparada, porque como a gente já escutou aqui na igreja, Deus ele está voltando, Jesus está voltando para levar a sua igreja. E ele começa nessa motivação para exortar, dizendo o seguinte: estejam com a mente preparada, com a mente sã, em todo o vosso entendimento, esperando inteiramente na graça que Cristo lhes entregou. Glória a Deus. Por quê? Porque Cristo, meus irmãos, ele continua guiando a sua igreja. Cristo, ele continua guiando os seus servos. Por isso que Pedro ele começa dizendo: esperar inteiramente na graça de Jesus Cristo, porque é através da graça que a gente consegue superar por todas essas perseguições. Glória a Deus. E eu queria dar um exemplo para nós aqui nessa noite. O exemplo que eu vou falar é de Davi, um dos servos de Deus que passou por várias perseguições. Foi Davi. E uma pergunta que eu tenho para os irmãos é: quem foi o maior inimigo de Davi? Foi Golias? Foi o leão? Foi o urso? Não. Eu já comentei isso com algumas pessoas, inclusive com minha mãe, e vou falar aqui para os irmãos. O maior inimigo de Davi foi um lobo. Um lobo? Um lobo, pastor? Meus irmãos, o maior inimigo de Davi foi Saul. Mas por que eu
lobo? Porque Saul perseguiu Davi e tentou matar Davi num total de 21 vezes, se não me falhar a memória. E em todas as vezes que ele tentava matar Davi, ele não conseguia. Mas por que lobo? Saul, ele era de uma tribo. Que tribo era essa? A tribo se chama Benjamim. E lá em Gênesis, capítulo 49, Jacó abençoa Benjamim e fala: Benjamim será como um lobo que caça sua presa de manhã, come e depois reparte com os outros. Saul era da tribo de Benjamim, e eu chamo Saul de lobo porque ele agiu como um lobo, semelhante ao lobo, agindo pelas costas de Davi, tentando matar ele através das sombras, pelas sombras. Só que em nenhum momento ele conseguiu de fato acabar com a vida de Davi. Mas por quê? Por que ele não conseguiu matar Davi, sendo que ele teve várias oportunidades? E meus irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é: Saul pertencia a uma tribo, e Davi, ele também pertencia a uma tribo. Saul era da tribo de Benjamim, e Davi, ele pertencia a qual tribo? Davi, ele pertencia à tribo de Judá. Glória a Deus. E como eu disse, as tribos, elas tinham um símbolo. A símbolo da tribo de Benjamim era um lobo. Só que, pastor Marcílio, qual era o símbolo da tribo de Judá? Meus irmãos, qual era o símbolo que pertencia à tribo de Judá? Era um leão. Glória a Deus. Meus irmãos, não é à toa que em todo esse período que a gente vive aqui na igreja, a gente escuta a seguinte expressão: foi o leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, repetindo a pergunta, por que Davi ele não morreu? Porque foi o leão da tribo de Judá que estava com ele. Foi Jesus Cristo que estava com ele, guiando todo o tempo. Glória a Deus. E meus irmãos, é a mesma coisa com a igreja hoje. Glória a Deus. É a mesma coisa com os irmãos hoje. A gente sofre perseguições, a gente sofre afrontas do inimigo. O inimigo tenta acabar com a nossa vida, mas por causa do leão da tribo de Judá, nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Se nós estamos aqui hoje é por causa de Jesus Cristo. Foi por causa do amor de Jesus Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. E Pedro continua dizendo no verso 14: como filhos obedientes, não vos se conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu acho interessante é que ele fala ignorância. Por quê? Primeiro ele fala que nós temos que ser obedientes. Por quê? Porque as nossas práticas que nós fazíamos antes de entrar aqui na igreja eram mal vistas perante ao Senhor. A gente não servia a Deus. E ele exalta o povo dizendo: não mais se conformando com as práticas antigas. Aleluia. Porque, como eu já falei aqui, por causa das perseguições, por causa daquele calor do momento, por causa da emoção do momento, o sangue bate na canela, a gente quer falar alguma coisa, a gente se ira por muitas situações. Aleluia. Só que ele fala: não vos conformando com as vossas concupiscências que havia em vossa ignorância. Por quê? Ele cita ignorância, e eu entendo da seguinte forma: porque quando a gente praticava as coisas que a gente fazia no mundo, a gente achava que era certo. Quando a gente fazia as coisas que não agradavam a Deus, a gente achava que era certo. O inimigo cegava o nosso entendimento e a gente achava que era certo. Quantas vezes alguém chegou: ô irmão, ô irmã, para de beber, para de fumar, gente, cuida da tua vida. Era a nossa ignorância.
E ele fala: não vos conformando com a vossa ignorância, porque nós fomos lavados, nós fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus, e tudo que era passado fica no passado, eis que faço você de novo. Aleluia. E ele continua dizendo, no verso 15 e 16 do capítulo 1, ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Ele fala: ser santo em toda a vossa maneira de viver. Só que nós, para você entender, infelizmente, como seres humanos, que temos a natureza pecaminosa, a gente não pode ser 100% santo. Mas porque ele fala: sede santos, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, ele está falando o seguinte: começa a trazer mais Jesus para a sua vida, porque aquele que você deveria se inspirar é santo. Sede vós como ele, siga os passos de Jesus, porque é isso que agrada a Deus. Porque Jesus nos chamou e temos que seguir essa santidade. A gente não consegue se tornar santo aqui na terra, mas a gente devemos seguir essa santidade por amor a Cristo. Aleluia. E agora indo para o capítulo 2, no versículo 1, ele começa dizendo: para que os irmãos deixem de lado toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja e todas as murmurações. Ou seja, deixar todas aquelas intenções ruins, aquelas falsidades, as hipocrisias e falar mal dos outros. Aleluia. E ele estava falando isso para aqueles cristãos. E vale lembrar que, como eu falei anteriormente, aqueles irmãos estavam sofrendo o quê? Perseguições. Estavam sofrendo o quê? Oposição por causa de quê? Da palavra de Deus. Só que, meus irmãos, nos nossos dias é diferente. A gente começa a murmurar por causa de alguma oposição, a gente começa a murmurar por causa de alguma oposição, a gente começa a agir com alguma falsidade, por causa de alguma objeção, por causa de algo contrário. Comparando com os dias atuais, eu entendo que, comparando os cristãos daquela época com os de hoje, eu entendo que se tem alguma diferença, eu digo que sim e digo que não. E você vai entender agora o porquê. Não é diferente, porque nos dias atuais ainda existem pessoas que estão na igreja e continuam fazendo aquilo que não agrada a Deus, continuam murmurando, continuam falando mal dos outros, continuam agindo com falsidade. Uma hora na igreja com uma cara de sorriso, outra hora em casa com uma cara de raiva. E sim, é diferente, porque naquela época os irmãos sofriam o quê? Perseguições. E hoje, muitas das vezes a gente se ira, muitas das vezes a gente murmura por pouca coisa. Eles sofriam perseguições por amor a Cristo. Hoje, por causa de uma palavra que o irmão solta, a gente está se irando, a gente está agindo com falsidade, a gente está murmurando. Pelo amor de Deus, é isso que Pedro está falando. Deixem isso de lado, porque isso não agrada a Deus. E ele continua dizendo, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, ele fala: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluia. Ou seja, o que ele está falando? Desejar afetuosamente, ter um desejo verdadeiro, um grande desejo pela palavra de Deus, pelo leite racional. Igual as crianças, igual os bebês que desejam leite, ele fala, desejam também a palavra de Deus, como meninos recém-nascidos. Aleluia. E não falsificado. Eu acho incrível essa pausa que ele fala, não falsificado, porque hoje no mundo atual a gente vê muita gente falando de evangelho de prosperidade, evangelho do dinheiro, evangelho do carro novo. E isso não é o evangelho de Jesus. Ele fala: buscai o leite racional não falsificado, a verdadeira palavra do Senhor, a crucificação de Cristo, o sangue do Cordeiro. Aleluia. E no versículo 3 ele fala: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ou seja, se é que você já provou
da bondade de Deus. E você quer que eu seja sincero? Todos nós que estamos aqui, seja dentro ou fora da igreja, em algum momento a gente já provou do amor de Deus. Aleluia! Porque, sinceramente, meus irmãos, a gente não era para estar aqui. Se fosse por nossa própria vontade, não era para a gente estar aqui. Se fosse pela vontade do inimigo, não era para a gente estar aqui na casa de Deus. Porque o desejo do inimigo é, se você nasce em uma família que não serve a Deus, o desejo do inimigo é, ele começa a cegar o seu entendimento, começa a fazer com que você ande no caminho pecaminoso para depois te matar. Para que você sofra a punição sobre os seus atos, sobre os seus pecados. Mas Deus, pela bondade de Deus, pela crucificação de Deus, a gente estamos aqui. Nós estamos aqui. Aleluia. Aqui, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Todos nós estamos aqui porque provamos, já sentimos o amor de Deus em nossas vidas. Aleluia. Porque do contrário, irmãos, nós não estaríamos aqui. E ele continua dizendo, no versículo 4 e 5, no versículo 4 ele fala: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Nós, quando se aproximamos de Jesus, e o que eu acho interessante é a expressão que Pedro utilizou para se referir a Jesus. Ele fala pedra viva. Por que ele fala pedra viva? Porque uma pedra comum, ela não tem vida, obviamente. Mas quando ele fala a pedra viva, quando se refere a Jesus Cristo, ele está querendo dizer que é Jesus que ainda dá vida. Jesus que deu vida para nós, irmãos. Aleluia. E é Ele que dá vida àquilo que nunca teve vida. E ele fala no versículo 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Perdão. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E meus irmãos, ele fala aqui: vós também como pedras vivas. Como eu falei anteriormente, Jesus é a pedra viva, aquele que dá vida ao que não tem mais vida. Nós, quando éramos do mundo, nós éramos pedra comum. Hoje nós somos pedras vivas. E hoje nós somos edificados como casa espiritual, ou seja, nós juntamos e formamos essa congregação para oferecer sacrifícios espirituais a Cristo. Aleluia. Antes que não tinham uma vida, hoje passaram a ter uma vida através de Jesus Cristo. No versículo 6 ele fala: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. Deus está estabelecendo a pedra principal do seu plano, dessa sua estrutura. Deus está estabelecendo a pedra principal, irmãos, das nossas vidas. Deus está estabelecendo, meus irmãos, o pilar das nossas vidas espirituais, que é Jesus Cristo, que é preciosa para Deus. E quem nele crê não será confundido pelas lábias dos falsos ensinadores, dos falsos profetas, daqueles que tentam toda vez enganar os irmãos, que tentam toda vez enganar a humanidade para seguir o caminho da facilidade, que não é o que Jesus prometeu para nós. Versículo 7 ele fala: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam. Essa foi a principal da esquina. Glória a Deus. O que ele está falando? O que
que ele está dizendo? Para nós que acreditamos em Jesus, essa foi a pedra principal que edificou as nossas vidas. Mas para os rebeldes é a pedra de tropeço. Porque quando a gente rejeita Jesus, que em muitos momentos a gente já rejeitou, eu vou falar isso daqui a pouco, é nossa pedra de tropeço, porque a gente não consegue se manter de pé rejeitando a Jesus Cristo. E ele fala aqui depois, para os edificadores, a pedra que os edificadores reprovam, ou seja, que edificadores? Aqueles que são falsos ensinadores, aqueles que tentam falar da Bíblia, do Evangelho, como se fosse algo fácil, como se fosse algo de prosperidade, sendo que não é isso que Jesus prometeu para nós. O que ele prometeu para nós, Gustavo? Foi os céus, ruas como de ouro e de cristal, nada daqui da terra, mas algo que está além do que a gente consegue imaginar, algo que está além do que a gente consegue pensar. Aleluia! Aleluia! E mesmo assim, Jesus continua sendo o fundamento principal das congregações. Glória a Deus! E Pedro continua dizendo, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Lembre-se que eu falei que Pedro está escrevendo essa carta para os cristãos. Pessoas que estão na igreja, estão se desviando do caminho de Deus, servem como pedra de tropeço, porque muitas das vezes a gente vê alguém se afastando da igreja, e muitas das vezes a gente consegue ver também alguma coisa acontecendo na vida dela. Só que infelizmente, ao invés dessa pessoa se consertar, continua seguindo o caminho do tropeço, continua caindo. Só que não é isso que Jesus quer, não é isso que Ele nos destinou para nós, não é isso que Ele quer para as nossas vidas. Jesus, Ele ainda tem algo a mais. Eu ainda lembro de uma postagem no Instagram, era uma foto de um avião de papel voando, e a sombra do avião de papel refletia uma sombra como se fosse de um avião. E o título dessa postagem dizia: o que a gente enxerga não é nada comparado àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Para os incrédulos, Jesus é um obstáculo que confronta o orgulho do ser humano. Porque já não basta a gente tropeçar e cair, é a gente falar: besteira, eu estou certo, não estou errado, a vida é minha, a vida não é tua. Já não basta tropeçar, é ter o orgulho de falar: besteira, vida minha, não tem problema. Sendo que é um grande problema, porque o nosso caminho, porque o caminho dessas pessoas não é ir para os céus, é ir para o inferno. Em Isaías capítulo 8, versículo 14, ele fala: então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às suas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém, e muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. O destino que Deus está falando para Isaías, daqueles que tropeçam na palavra, que tropeçam no Evangelho, que ignoram as normas que Jesus passou para a sua igreja. Esse é o destino. E ele continua dizendo, no versículo 9 ele fala: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois geração eleita, nós somos geração escolhida por Deus. O sacerdócio real, hoje nós temos acesso direto com Deus. Não é mais como antigamente, que a gente tinha que entregar algo para o sacerdote tem que integrar para Deus.
Hoje nós conseguimos nos comunicar diretamente com Deus. Aleluia! Por causa de Jesus Cristo. E ele fala, o povo adquirido, ou seja, o povo que foi comprado com o sangue do Cordeiro. O povo que foi comprado com o sangue de Jesus. Para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, para anunciar a bondade de Deus, que nos resgatou daquele mundo que antes a gente era servos do pecado e hoje somos libertos, para anunciar as boas novas de Jesus. Aleluia! No versículo 10 ele fala, vós que em outro tempo não ereis povo de Deus, mas agora, que não tinhas alcançado a misericórdia de Deus, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós que antes não estávamos ligados com Deus, que não tínhamos deixado de ser escravos do pecado, hoje Jesus nos libertou, alcançamos a misericórdia de Deus. Hoje nós estamos finalmente seguindo para aquilo que Deus queria com a humanidade desde o começo, um relacionamento com a humanidade lá nos céus. Aleluia! E partindo para a finalização, ele fala no versículo 11 que acabamos de ler, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu acho interessante o termo que ele usa para os cristãos, peregrinos e forasteiros. E o que é ser peregrino e forasteiro? Peregrinos são pessoas que saem de determinado lugar para espalhar o evangelho ou não. E forasteiros são pessoas que não pertencem a determinado lugar. É característica sim de cristãos, porque nós fomos chamados para anunciar as virtudes de Deus, para anunciar o amor de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que ele fala? Que vós vos abstenhais das concupiscências carnais. E o que seria concupiscência? Seria, em seu significado mais amplo, refere-se a um desejo intenso e descontrolado, especialmente de natureza sensual ou material. Concupiscências, em seu resumo, é desejos carnais, desejos que são da carne. E ele fala, saia, deixe isso de lado, abstenhais. Mas por quê? Porque muitas das vezes deixamos os nossos desejos tomarem conta, e é essa brecha que Satanás coloca na nossa vida para nos levar à ruína. Um exemplo que eu trago para os irmãos é Sansão. Sansão primeiro viu Dalila, depois ele se relacionou com Dalila, coisa que não era para fazer. Aleluia! E depois ele deixou Dalila descobrir o seu segredo, à medida que ia brincando com Dalila, trazendo para os nossos dias, à medida que nós vamos brincando com o pecado. Aleluia! Porque muitas das vezes somos nós. Sansão primeiro olhou para Dalila, só que ao invés de repreender esse pecado, esse desejo carnal, não, ele cedeu. Somos nós, infelizmente, nos interessamos e deixamos adentrar em nossas vidas, tal qual nunca agrada a Deus. E um dos motivos também para a nossa ruína é o fato da gente criar convicções, achando, isso aqui não me afeta não, besteira, isso daqui vai me levar ruim, vai nada, deixa aí. É mais ou menos assim, irmãos, porque a gente tem muito orgulho como ser humano e acha que a gente é poderoso, capaz de vencer o pecado sozinhos. Só que Jesus disse, em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27, ele fala, aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os ventos, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ou seja, ninguém
Ninguém consegue ficar em paz desobedecendo às ordenanças que Cristo colocou em nossas vidas. Uma vez que escutamos dessa palavra, uma vez que escutamos deste pão, uma vez que provamos da água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 33, ele fala: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. E negar não significa eu falar abertamente que eu nego Jesus. Não significa falar abertamente que eu não quero Jesus na minha vida. Significa também o quê? Significa, por exemplo, eu saber que tal coisa é pecado. Por exemplo, esse exemplo de Sansão e Dalila. Eu saber que me relacionar com pessoas que não são evangélicas é pecado. E mesmo assim, eu me relacionar. Aleluia! É por isso que Pedro acrescenta: as concupiscências carnais combatem contra a alma, ou seja, esses desejos que combatem com o evangelho que a gente acredita, esses desejos que combatem com a forma que a gente deveria viver. Aleluia! Muitas das vezes a gente nega Jesus da seguinte forma: é eu falar que murmuração é pecado, e isso eu estou aceitando em Jesus. Murmuração é pecado, falar dos outros é errado. Mas na primeira oportunidade que eu saio da igreja, chega alguém para perto de mim e começa a falar de fulano e ciclano, eu falo mais do que a pessoa que chegou perto de mim. Infelizmente, é a verdade. Porque existem momentos, irmãos, que a gente deveria deixar isso de lado e a gente segue para o pecado. Isso a gente está negando a Jesus aquilo que a gente sabe que a gente não deveria estar fazendo. É algo consciente. Aleluia. Vejam quão profundo é esse pedido que o apóstolo Pedro faz: das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Saiam, deixem de lado. Aleluia. E ele fala no versículo 12: tendo o vosso modo de viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que Pedro está querendo dizer para os cristãos daquela igreja? É que ter uma forma mais honesta de viver entre as pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus. Porque nessa maneira que vivemos de maneira honesta, a gente agrada aos olhos de Deus. Só que se a gente não segue uma boa conduta entre os pagãos, entre os gentios, a gente não agrada aos olhos de Deus. E ele cita aqui falando: para naquilo que falam mal de vós como de malfeitores. Por que ele fala isso para aqueles cristãos como de malfeitores, como se fossem criminosos? Porque naquela época os cristãos, eles eram acusados de canibalismo, rebeldia contra Roma e imoralidade. Canibalismo foi o que me chamou mais a atenção. Canibalismo por quê? Canibalismo por causa da Santa Ceia. Santa Ceia para nós significa o quê? Corpo e sangue de Jesus Cristo. Para eles era o sentido literal. Literalmente um corpo humano, literalmente um sangue humano que os cristãos comiam e bebiam. Sendo que tudo isso era falso. Por isso que Pedro está dizendo o seguinte: independentemente daquilo que acusam vocês, a sua vida, a sua conduta entre os gentios será prova suficiente de que essas acusações não têm fundamento nenhum sobre a tua vida. Também é para os nossos dias. A nossa conduta, a nossa forma de viver, as nossas boas obras que fazemos para o Senhor são mais que prova suficiente para dizer que as acusações que colocam contra a nossa vida não são verdade. Porque muitas das vezes, irmãos, o inimigo se levanta para falar mal das nossas vidas. Só que a nossa conduta já é prova suficiente. E muitas das vezes até alguém da igreja se levanta para te defender, porque a tua conduta é o teu brilho do Espírito Santo que há sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, é isso que Pedro está querendo trazer para os cristãos daquela época: exortação, mudança de comportamento, ter uma melhora na sua vida, fazer mais a obra do Senhor. Porque muitas das vezes
nós como ser humano deixamos nossos sentimentos, nosso lado carnal tomar conta de nós. E não é isso que Cristo quer. Ele quer que a gente sempre ande em santidade. Aleluia! E para finalizar, Pedro, ele inicia essa carta. Quando ele inicia essa carta, ele fala, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O que Pedro está falando? Mesmo depois de Pedro ter falado sobre essa motivação para a mudança de comportamento, para a mudança de estado, ele está falando do amor de Jesus Cristo, da salvação que já foi entregue para nós. O que Pedro está querendo dizer diretamente para os cristãos daquela época? Que ainda há esperança na salvação de Jesus Cristo. Porque eu não sei como que era a conduta de todos, mas diante dessas palavras que Pedro fala para aquelas igrejas, eu acredito que muitas das vezes alguém se encontra triste, desmotivado, achando que porque pecou, tudo acabou. Só que ele está falando do amor de Jesus Cristo, uma herança incorruptível que não se pode murchar. Ou seja, a salvação é algo que Deus nos deu, que não se pode ser tirada de maneira nenhuma, a não ser que a gente mesmo queira. Mas o que Pedro está querendo falar? Se arrependam, porque Deus, Ele ainda quer vocês lá no céu. Deus, Ele ainda quer. Deus ainda tem algo para a sua vida. Ou seja, a exortação para a santificação, a mudança de vida para que Jesus continue em nossas vidas, para que a gente continue servindo a Deus. Aleluia! Aleluia! Lembrando a eles que, independentemente daquilo que eles fizeram, eles ainda têm uma chance de se arrepender. Eles ainda tinham uma chance de se arrepender. E a mesma coisa com os irmãos aqui hoje. Eu não sei o que está passando na sua vida nessa noite, mas nós